Já iniciou, doutor João? Há um pedido de sustentação oral, no caso de relatoria do doutor Ponte, o caso é o número 430304-0000-261-2023, dígito 4, número C é o 29.0001-0041-938-2023, dígito 43, é do Pleno, recurso contra o arquivamento de notícia de fato, Promotoria de Justiça de Itatiba. Participante é o doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes, parte interessado mesmo, em relatoria do doutor Antônio Carlos da Ponte. O senhor Marcelo já está na sala. Doutor João, o som não está ligado. Perdão. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto por Marcelo da Costa Maciel Lopes contra o arquivamento de notícia de fato operado pela Terceira Promotoria de Justiça de Itatiba, que não identificou hipótese de intervenção do Ministério Público em notícia de fato, dando conta de suposta propaganda eleitoral antecipada, infração ético-disciplinar e violação à Lei Geral de Proteção de Dados em evento que contou com a participação do prefeito de Itatiba, na Santa Casa de Misericórdia local. Sustenta o recorrente que, ao contrário do entendimento esposado pela culta promotora de justiça de Itatiba, os fatos noticiados são de extrema gravidade, demandando a imediata atuação e intervenção do Ministério Público local, diante dos vários diplomas legais violados. Conclui suas razões de inconformismo, pugnando pela instauração de inquérito civil para cabal apuração do ocorrido. O recurso foi regularmente processado e mantida a respeitável decisão impugnada. É a síntese do necessário, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Passo a palavra, então, ao ilustre advogado, doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes, por gentileza. Bom dia, excelência. Excelentíssimos senhores procuradores de justiça, membros do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. A representação, existe um amparo da lei e o Ministério Público de Itatiba resolveu arquivar porque achava que não existiam elementos, entendendo que era caso do Ministério Público Eleitoral. O recurso cita a lei orgânica do próprio Ministério Público, o artigo 104, inciso 4º, que determina que o Ministério Público, se verificar que é a atuação de uma outra entidade, que ele faça. No caso, a denúncia envolve atos gravíssimos. Existe um prefeito de Itatiba, o senhor Dr. Tomás Catileiro, que ele entrou em área hospitalar, inclusive centros de oncologia, centros de hemodiálise, que são altamente proibidos, né? Porque envolve saúde. Foram tiradas fotos com médicos, numa verdadeira promoção dos médicos, violando o Conselho Regional de Medicina, violando enfermeiros, violando o Conselho Regional de Enfermagem, que proíbe a autopromoção. Baseado nisso, existe dentro desse procedimento um vídeo do senhor prefeito divulgando em rede social, ligando para casa de pessoas, expondo essas pessoas em rede social, dizendo que o exame de saúde dela está pronto, e as pessoas recebiam com grande felicidade. Itatiba hoje é uma cidade que, infelizmente, a saúde está caindo muito por terra, e a gente tem cenas como essa. Eu sou filho de uma pessoa que morreu de câncer durante vários anos no tratamento do Hospital do Câncer do AC Camargo, em São Paulo. Eu via certas exposições que a gente, como parente de uma pessoa que está ali, não gosta, porque remói muito sentimentos que lá atrás a gente vê uma pessoa que está sofrendo, e esse tipo de exposição de fotos, eu acho que viola muito a intimidade. Baseado nisso, independente de qualquer sentimento de qualquer pessoa, quando se verifica uma situação dessa, a resolução do Ministério Público é bem clara. Existiu, sim, várias violações. O Ministério Público de Itatiba, com base na LGPD, disse que isso era individual. Eu discordo, porque com base na própria lei dos direitos de proteção de dados, compete a qualquer pessoa ficar como fiscal.
E existem várias autoridades, no caso é a Autoridade Nacional da LGPD, que tem que ser informada. A promotora, ela diz que ela visualizou que seria um possível ilícito eleitoral. Só que compete, conforme a resolução citada, a Lei Orgânica do Ministério Público, ela encaminhar para o promotor eleitoral. Por coincidência, ela deve ser a promotora eleitoral, mas ela foi representada de acordo com o Ministério Público Comum. Só que compete a ela, na resolução, determinar esse encaminhamento. Posto isso, eu só tenho simplesmente a dizer que eu não concordo com esse tipo de propaganda. Eu acho que a gente está numa modernidade. Isso vem lá de trás, na época da Segunda Guerra. Existem vários autores de livros que já estavam lá descrevendo que a gente tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Um prefeito, ele tem os dados de cada munícipe. E quando ele faz esse uso no caso, conforme as redes sociais, foi feita a violação. E se foi feita a violação, e se é direito individual ou não, houve uma irregularidade. E eu só peço que seja remetido, se no caso não é o promotor, porque ela diz que não é, que deva, conforme a lei orgânica do Ministério Público, ser encaminhado para as autoridades. A gente tem Conselho Regional de Medicina envolvido, Conselho Regional de Enfermagem e o próprio Ministério Público Eleitoral, já que está caracterizado propaganda eleitoral. Ficar fazendo propaganda eleitoral dentro de área de saúde, existem pessoas que são carentes, para que fazer isso? Eu acho que a saúde pública não precisa de propaganda, a saúde pública se faz. Então, eu peço o desarquivamento e as providências do artigo 104. E desde já eu agradeço a participação. Muito obrigado, doutor Marcelo. Devolvo a palavra, então, ao eminente relator, doutor Antônio Carlos da Fonte. Obrigado, senhor presidente. Eu queria inicialmente cumprimentar o doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes, que uma vez mais comparece a esse Conselho Superior pelo teor, pelo conteúdo da sustentação oral, e eu, em seguida, passarei a ler o meu voto. Pelo que se depreende das fotos e dos documentos que instruem o feito, em razão do 8º aniversário do Centro de Hemodiálise Teresa Bastistella Nardi, localizado na Santa Casa de Itatiba, a Prefeitura local, por intermédio de redes sociais, divulgou diversas fotos do prefeito municipal, acompanhado das equipes médica e de enfermagem, com a informação de que o referido centro atende 90 pacientes locais por mês, realiza 1.100 sessões mensais de hemodiálise e atende a 90% dos pacientes provenientes do SUS. As informações divulgadas são de interesse público e não podem ser apontadas como violadoras do artigo 36 da Lei Eleitoral, da Lei 9.504 de 97, posto que ausente qualquer indício de propaganda eleitoral antecipada. Não há prova de que o atual alcaide será candidato à reeleição e tampouco conotação eleitoral no feito de governo realizado, que não acusou qualquer elemento de culto à pessoa ou imagem. Nesse sentido, é de se observar que a população tem o direito de saber e acompanhar as iniciativas levadas a cabo pela administração ao longo de todo o mandato, independentemente da proximidade ou não de futuras eleições. A divulgação do aniversário de iniciativa exitosa não pode ser acoimada de propaganda eleitoral antecipada. Na mesma linha, não há qualquer indício de infração ético-disciplinar por parte dos profissionais da saúde fotografados em local de trabalho, em dia comemorativo e no escorreito exercício das atividades que lhes foram confiadas. Não há qualquer abuso no fato de um profissional da saúde orgulhar-se do trabalho que realiza em prol da população, mormente a mais carente. Por fim, não se vislumbra violação à Lei Geral de Proteção de Dados na matéria em discussão, que não implica em violação à intimidade, honra ou imagem das pessoas fotografadas, que, insista-se, não foram submetidas a situação vexatória ou humilhante.
Não há, portanto, muito ao contrário do alegado pelo recorrente, qualquer violação a interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo a justificar a intervenção do Ministério Público. Registre-se, pois oportuno, que a matéria controvertida foi analisada com isenção, bom senso e singular competência por parte da culta promotora de justiça de Itatiba, doutora Ana Carolina Martins Valente, cujas judiciosas manifestações são incorporadas aos fundamentos do presente voto. Em face de todo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se assim os exatos termos da respeitável decisão impugnada. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Então, passaremos à votação. Inicialmente, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Doutor João, eu tenho uma dúvida só. Se o Pois doutor não. Pelo que o doutor Ponte disse, não houve qualquer divulgação da intimidade das pessoas. Pela sustentação que o advogado fez aqui no Conselho, teria havido divulgação das fichas médicas. Eu gostaria de saber do doutor Ponte se houve isso no material da representação, se há divulgação em meio social, por mídia social dessas fichas médicas dos pacientes que realizavam hemodiálise no local. Não, doutora Tatiana, eu não vi nenhuma divulgação de ficha médica ou de prontuário médico, muito pelo contrário. O que houve foi uma fotografia em virtude da comemoração do aniversário do Centro de Hemodiálise, onde são apontados os dados contendo o número de atendimentos de pessoas que são submetidas diariamente à hemodiálise, assim como o número de pessoas que são atendidas e que residem no município e aquelas que são oriundas do SUS. Então, avaliando a matéria constante nos autos, eu não visualizei isso, doutora, muito pelo contrário. Obrigada, doutor. Então, vamos passar ao doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Saúdo o doutor defensor pela sua combatividade e acompanho o brilhante voto do relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Cumprimento o nobre advogado, doutor Marcelo Lopes, por sua sustentação oral. Entretanto, o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte é irretocável. Acompanho. Doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Eu também cumprimento o advogado Marcelo Lopes pela sustentação, mas eu me convenci dos argumentos expostos no voto do relator, a quem parabenizo. Doutor Jurandir Norberto Mansura. Eu igualmente cumprimento o digno advogado, o doutor Marcelo Lopes, pela sua combatividade, mas também me convenci pelo excelente trabalho desenvolvido pelo eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, e a quem acompanho neste momento. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Cumprimento o nobre advogado pela sustentação e acompanho o relator pela excelência do seu voto. Doutor José Carlos Mascari Bonilha. Eu cumprimento o doutor Marcelo Lopes, ilustre advogado, aqui mais uma vez presente, mas fico com a posição adotada pelo digno relator. Muito obrigado. Doutor Sádio Maslum. Eu parabenizo o eminente advogado, doutor Marcelo Lopes, pela brilhante exposição. Todavia, eu sigo o voto do eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Eu também acompanho o excelente voto, muito bem elaborado pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, mas não posso deixar de enaltecer o trabalho, a atuação e a mobilização do doutor Marcelo Lopes, que mais uma vez aqui presente. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Na sequência, doutor João, há um pedido de assistência, não de sustentação,
no caso MP 14.0450.000.1188/2021, dígito 1, número SEI 29.0001, 0168789/2023, dígito 41, é um caso de turma, promoção de arquivamento sem compromisso, Promotoria de Justiça de Sumaré, participante Dr. Bernard Kaufmann, parte interessada Sistemas Convex, locação de produtos de informática limitada, e relator Dr. José Carlos Mascari Bonilha. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, antes de passar a palavra, eu indago se Vossa Excelência desloca para o pleno. Sim. Sim, perfeito. Então, passo a palavra a Vossa Excelência, eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades no âmbito do município de Sumaré, especificamente em eventual restrição à competitividade da licitação promovida pela municipalidade, por ter, resumidamente, aglutinado objetos e possível sobrepreço na alocação de equipamentos de informática destinados ao corpo discente da Rede Pública Municipal de Ensino e a todos os docentes e integrantes administrativos da Secretaria Municipal de Educação no período da pandemia. Foram realizadas diligências e os necessários esclarecimentos foram prestados. A fraude licitatória não resultou comprovada. Houve uma perícia realizada pelo CAEX que não conseguiu aferir se, de fato, houve sobrepreço na contratação. Inexistência de notícia de contrato não cumprido. E o ilustre promotor de justiça oficiante na origem, que analisou os documentos juntados aos autos, especificando de forma fundamentada os motivos pelos quais não vislumbrou a necessidade de intervenção do Ministério Público na área de defesa do patrimônio público e social, promoveu o arquivamento. A conclusão dele guarda relação com o conjunto investigatório produzido, contexto fático probatório que não evidenciou a prática de atos que justifiquem ou autorizem a propositura de ação civil pública. Portanto, pelo meu voto, a promoção de arquivamento deve ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, observando-se que o surgimento de novas provas, evidentemente, poderá levar à reabertura das investigações. É assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Passaremos, então, à votação. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Acompanho o voto do doutor relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Antônio Calil Filho. Acompanho o voto do relator, parabenizando-a pela excelência do voto. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Também voto com o eminente relator, parabenizando. Doutora Tatiana Vigene Bicudo. Da mesma forma, parabenizo o relator, votando com ele. Doutor Said Maslum. Acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o magnífico voto apresentado pelo nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto de Sua Excelência o relator. Doutora Tatiana. Na sequência, há um pedido Pois de não. destaque feito pelo conselheiro Dr. Calil. É o número MP 14.0161.000076/2023, dígito 0. Número CIS digital 0161.0000076/2023, dígito 0 também. Promotoria de Justiça do Consumidor, Dr. Calil é o relator e é um recurso contra a instauração de inquérito civil. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Calil Filho. Perdão.
Eu pedi destaque em relação a esse caso, porque é um caso diferente, foge um pouco à regra, e já havia um pedido, um inquérito civil anteriormente arquivado, versando sobre os mesmos fatos semelhantes. Então, peço licença para ler o meu voto. Trata-se de recurso manejado por Via Gogol AG, empresa com sede em Genebra, Suíça, contra a instauração de inquérito civil destinado a apurar notícia de fato, encaminhada por Gerson Fernandes, que afirma ter efetuado a compra de 2 ingressos para o show Il Volo, a ser realizado no dia 8 de março de 2023, no Espaço das Américas. Afirma a recorrente não existir justa causa para a investigação, já que o anterior inquérito civil, que tramitou por 5 anos, versando sobre o tema, foi arquivado com homologação por esse egrégio Conselho Superior, bem como porque seria necessária sua manifestação prévia para a instauração deste procedimento. Esclarece que não promove a venda de ingressos, mas que é simples plataforma que conecta pessoas interessadas em vender ou comprar ingressos para os mais variados eventos, como shows, teatros, festivais e atrações vinculadas ao entretenimento, de atuação global, sendo reconhecida por conferir segurança e credibilidade às operações. Dessa forma, ela atua no mercado secundário de ingressos, onde os preços são definidos por vendedores e podem, inclusive, estar abaixo ou acima do valor nominal estampado nos ingressos, de forma que seria um espaço virtual para que os usuários possam disponibilizar seus ingressos, possibilitando a conexão entre usuários que realizariam transação entre particulares, podendo atribuir valor distinto daquele adquirido no mercado tradicional. Mercê de tais argumentos, pugna pelo arquivamento do inquérito civil. Houve decisão de sustentação do ato por parte do digno promotor de justiça oficiante, Dr. César Henrique Martins, e os autos foram enviados a esse egrégio Conselho Superior para análise do inconformismo. Esses, em resumo, os fatos. O recurso deve ser conhecido em razão da tempestividade, mas não comporta provimento. Gerson Fernandes alega que efetuou a compra de 2 ingressos para o show Il Volo, a ser realizado no dia 8 de março de 2003, no Espaço das Américas. A par de não conseguir identificar a localização exata de sua fileira, apenas sendo informada após a compra do ingresso realizada que seria uma fileira muito distante, setor H, fila 1, cadeiras 31 e 33, o valor informado de 296,72 era em euros, o que acabou resultando no débito em seu cartão de crédito no valor de R$ 1.704,23, somado ao IOF de 91,68, totalizando R$ 1.795,91. Ao solicitar a devolução da diferença pretendida, foi informado pela empresa que apenas intermedia a negociação de ingressos por terceiros, sendo eles os responsáveis pela determinação do preço, que pode estar acima ou abaixo do valor nominal que está impresso no ingresso. Afirma a recorrente que já houve instalação de inquérito civil anterior, número 14.0161.000.470/2017, com base na premissa de que a Via Gogo possuiria mecanismos de segurança em sua plataforma para evitar abusos na prática de preço e que haveria meios menos gravosos para se apurar o fato, sendo desnecessária a instalação do inquisitório. Todavia, como é ser disso, o inquérito civil é procedimento de natureza inquisitorial destinado a colher elementos de convicção para que o membro do Ministério Público possa analisar a ocorrência de eventual lesão, no caso do direito consumerista, e promover ação civil pública, não representando o juízo antecipado de culpa ou responsabilidade da investigada. De outra parte, no que tange à anterior investigação, é certo que foi arquivada com base na premissa de que a empresa investigada demonstrou ter tomado providências para prevenir a atuação de cambistas, e as medidas adotadas se mostraram suficientes à cessação das irregularidades, o que, data máxima vênia, parece não ter ocorrido no caso em análise, já que o PROCON noticiou 10 casos compatíveis com o objeto da consulta, e o site Reclame Aqui informou possuir 41 reclamações a respeito da recorrente. O digno promotor de justiça reconheceu a conexão dos fatos aqui tratados com o inquérito civil arquivado, tendo sido ainda mencionado que em outras representações apresentadas em face da Ticket for Time e Eventim, a investigada consta como instrumento para a cobrança extorsiva dos ingressos de shows de grande porte, como RBD e Taylor Swift. Assim, determinou-se o desarquivamento do inquérito civil número 0161000470/2017 e a empresa foi notificada a suspender qualquer oferta de ingressos dos chamados mega shows, como RBD e Taylor Swift, até que fossem prestadas informações sobre os episódios descritos pela imprensa.
o que não foi o que consta cumprido. A alegação de que a empresa atuou como empresa de intermediação de negócios não exclui, entretanto, sua responsabilidade em relação à prática de preços abusivos por parte de vendedores, já que pode induzir os consumidores a acreditar na firmeza da correção do negócio aí imprimindo sua marca, que permite que seja considerada parte na cadeia de fornecimento conforme a ampla definição contida no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Aqui eu vou ler o artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização ou prestação de serviços. Conforme ressaltado na decisão de sustentação do ato, o papel da investigada é fundamental para a compra, pois poucos consumidores realizariam tais transações com desconhecidos. A Viagogo empresta a sua marca para transmitir confiança à relação de consumo, inclusive no que diz respeito ao fornecimento de seus dados bancários, que não seriam fornecidos a qualquer pessoa, oferindo o seu próprio lucro, né? Faltou aqui. Tal conduta em si é suficiente para incluí-la na cadeia de fornecimento, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor é bastante amplo nesse sentido. Aqui eu prossigo. Não é demais lembrar que, em matéria consumerista, todas as partes que integram uma relação comercial e formam a cadeia de fornecimento, participando direto ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e oferem lucro com tal participação, integram a cadeia de fornecimento. A notícia da prática de preços abusivos e cobrança em moeda estrangeira e falta de restituição dos valores pagos. Por outro lado, toda a cadeia de fornecimento envolvendo fabricante, fornecedor, prestador de serviço, o vendedor e até a empresa que atuou como intermediária, fornecendo meios para pagamento virtual, devem responder solidariamente nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, todas as empresas são responsáveis pelos vícios, danos ou má prestação de serviço prestado. Nesse sentido, diversos precedentes jurisprudenciais dos quais destacamos. Aqui eu cito um precedente do STJ, do ministro Luiz Felipe Salomão, e mais um outro precedente da ministra Nancy Andrighi, da terceira turma do STJ. Assim, se a venda do ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte típica do negócio, risco da própria atividade empresarial que visa o lucro, e integrante do investimento do fornecedor, compondo, portanto, o custo básico embutido no preço, mostra-se, nos termos do venerando acordo supracitado, impossível conceber a realização de espetáculo cultural cujo propósito seja a obtenção de lucro por meio do acesso ao público consumidor, sem que a venda do ingresso integre a própria escala produtiva e comercial do empreendimento. Na mesma toada, integra a cadeia de fornecimento, a nosso ver, a intermediação para facilitação de compra e venda de ingressos, com a divulgação do serviço feito através de plataforma digital, garantia de entrega, bem como a disponibilização de forma de pagamento online. Tudo isso é despertar a confiança do consumidor no negócio a ser feito através do meio digital. Ante o exposto, voto no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso. Nesse caso, havia um procedimento anterior que foi arquivado com base na premissa de que a empresa em questão teria tomado providências para evitar a cobrança de valores extorsivos e a atuação de cambistas. E ele foi desarquivado porque, segundo os levantamentos que foram feitos, isso não estaria ocorrendo, ou seja, estaria havendo a intermediação de cambistas e prática de preços abusivos. Então, nesse sentido que eu me manifestei e votei. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio Calil Filho. Eu indago se alguém é contrário ao voto do nobre relator ou se podemos aprovar em bloco o seu voto. Então, está aprovado o excelente voto do eminente relator, doutor Antônio Calil Filho. Doutora Tatiana, parece que vencemos a pauta da sessão plenária de turmas. Sim, doutor João. Encerrando a pauta. Tentações. Então, e podemos anunciar que todos os votos dos relatores foram devidamente analisados por todos os conselheiros, tanto do pleno como de turmas, que acolheram os votos. E os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Doutora Tatiana, alguma manifestação ou comunicação de Vossa Excelência? Tem a comunicação sobre a movimentação da Secretaria, o movimento da Secretaria. O aviso no artigo
Aviso ao artigo 208 do Regimento Interno, 407 protocolados foram publicados no dia 10 de outubro de 2023 e foram distribuídos 558 protocolados em 9 de outubro de 2023. Essas são as comunicações da Secretaria. Muito obrigado. Mais alguém deseja se manifestar? Então, podemos anunciar que, o encerramento desta sessão, agradecendo a presença e participação de todos. Doutora Tatiana, a próxima sessão, semana que vem? Dia 24 de outubro, na terça-feira que vem. Perfeito. Muito obrigado e desejo uma boa semana a todas e todos. Muita saúde, muita paz e muitas alegrias a todos. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, meu Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.